nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão, nas quartas-feiras a gente fala sobre serial killers e às sextas a gente responde questões dos nossos seguidores. Hoje, como é segunda, a gente vai fazer um vídeo sobre um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, o caso de Colin Stan, uma moça que ficou 7 anos presa dentro de uma caixa. Mas antes de começar o caso, eu queria pedir para todo mundo se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, nos seguir também nas nossas redes sociais, que a gente está sempre postando novidades lá. E não se esqueçam de se inscrever, que é muito importante, dar um joinha, compartilha o vídeo com quem vocês acham que gostem do tema também, que me ajuda muito. Vamos começar o caso de hoje. O caso de hoje é de Colin Stan, conhecido como a menina da caixa. Colin Stan nasceu em 1956 no Oregon e ela tinha 20 anos na época que aconteceu, 20 anos na época que aconteceu o caso. Ela, em 1977, se fala muito pouco da juventude dela, não vem ao caso, vamos direto ao caso. Em 1977, ela planejava ir para a cidade de Eugene, que fica no norte da Califórnia, para se divertir na festa de um amigo. Essa cidade fica a 600 quilômetros da cidade onde ela morava. E ela decidiu ir de carona. Até então, naquela época, estamos falando aí da década de 70, 1977 mais especificamente, né? Até então, era normal pedir carona para ir se locomover de um lugar para o outro. Não tinha assim, não era algo que se conhecia como arriscado. Ela mesma deu uma entrevista falando que ela sempre foi muito cuidadosa e sempre foi uma caroneira experiente. E decidiu ir de carona até essa festa desse amigo dela no norte da Califórnia, era bem longe. E enquanto ela estava lá pedindo carona, primeiro passou uma van com vários rapazes, ela não quis pegar carona com eles porque ela ficou com medo, passou também outras pessoas, ela não quis. Então isso demonstra que ela realmente tinha cuidado, tipo, ela não pegava carona com qualquer um, não era com qualquer um, ela tinha um certo cuidado. E passou um casal num carro azul, um carro, vai passar a foto aí, um carro comprido, esqueci o nome, e ela achou que era seguro, porque tinha um marido, a esposa e um bebê. Esse marido, ele era o Cameron e a sua esposa Janice. Cameron, ele nasceu em 53 na Califórnia, e Janice Hoke, Cameron Hoke e Janice Hoke era sua esposa. Eles se casaram quando ela tinha 15 anos. Ele tinha um vício, uma psicopatia talvez, não sei, que ele gostava de agredir as mulheres. Então ele se casou com a Janice e ele agredia muito ela, fisicamente, a torturava, tipo 50 tons de cinza, sabe? E torturava muito ela, batia, enfim, mas ela manteve a relação com ele porque era assim que funcionava o relacionamento com ele. Ele era a gente chama de sádico sexual. E cansada, depois de muitos anos, ela decidiu ter o primeiro filho, e cansada de tanta violência, de tanto apanhar desse marido, ela e ele decidiram sequestrar uma escrava para que o Cameron pudesse torturar e deixar de torturar a Janice. Torturava a escrava, mas mantinha relações com a Janice normalmente. Ele não manteria relações com a escrava, só com a Janice. A escrava seria só para ser torturada mesmo, só para apanhar e tomar chicotada, enfim. E foi quando eles encontraram a Colin na rodovia. Esse casal, aparentemente sem nenhum tipo de suspeita, totalmente sob suspeita, né? Com uma criança pequena. Ela aceitou a carona deles, eles foram. Primeiro eles pararam num posto de gasolina para comprar comida. Ela desceu, foi ao banheiro, a Colin. E nesse momento que ela desceu, que ela foi ao banheiro, ela relata que ela ouviu uma voz dizendo para ela fugir dali, sair dali, que não estava legal. Mas ela disse que pensou com ela mesma: gente, mas não tem problema nenhum, é um casal, tá com filho, né? O que eles podem fazer? E não seguiu a consciência dela, digamos assim, voltou pro carro. Até se sentiu mal quando voltou pro carro, porque eles tinham comprado chocolate para ela, algumas coisas. E ela pensou: nossa, eu pensei mal desse casal, né? Só que ela notou que no carro tinha uma caixa, vai aparecer a foto aí, uma caixa relativamente pequena, mais ou menos desse tamanho,
que tinha todo um aparato anti-som, para que não se ouvisse o som, que não saísse som de dentro da caixa, né? Ela era uma caixa, tem um nome que agora eu me esqueci, que é uma caixa que não vazava som, né? Eles pegaram e essa caixa estava do lado, mas ela seguiu viagem, e o Cameron disse que queria parar numas cavernas para tirar foto, umas cavernas que tinham gelo no caminho. Eles queriam parar ali para tirar foto. Ela topou, se não for algo que for demorar, tudo bem. E foi, eles desceram, o casal desceu, a Janice foi pro lado de um lago com o bebê, o Cameron ficou por ali e a Colleen ficou dentro do carro. Só que quando ela se deu por si, o Cameron já estava sobre ela, armado com uma faca, a vendou e a obrigou a enfiar a cabeça dentro daquela caixa, que ela percebeu que ali era uma caixa muito pequena, era um espaço só para a cabeça dela, é algo muito claustrofóbico mesmo, digamos assim, e não adiantava ela gritar porque não daria para ouvir o som pro lado de fora. Passado um tempo, ela percebeu que a mulher já voltou pro carro e eles seguiram viagem. Chegando na casa deles, do Cameron mais da Janice, imediatamente já levaram ela pro porão, a Colleen, despiram ela e penduraram ela pelos braços com umas correias como se fosse de couro, penduraram ela assim com os braços para cima. A princípio ele colocou uma geladeira, um freezer, algo que tinha embaixo dos pés dela, e despiu ela, como eu disse, e deu muitas chicotadas nela. Já começou ali uma sessão de tortura imensa com ela. E depois ele tirou aquele freezer debaixo dela, deixando com que o peso do corpo dela ficasse todo nos pulsos. É uma forma de tortura, tá? E ali ela ficou por algumas horas, né? E depois ela pegou e ele prendeu ela dentro de uma caixa, como se fosse um caixão mesmo, uma caixa de madeira, onde ela passava, nessa caixa de madeira ela passava 23 horas por dia. Então ela só tinha 1 hora para sair. E da primeira vez ela relata no depoimento dela, eu assisti um documentário, vou deixar o link para vocês aí, onde ela tá em inglês, mas você pode pôr legenda, eu acho, não sei. Mas é bem interessante o documentário, onde ela fala que da primeira vez ela pediu para ir ao banheiro, que ela queria fazer as necessidades dela, e ela gritou por isso, para que ele deixasse. Ele foi e bateu muito nela, então ela falou que preferia perder a dignidade de fazer as necessidades ali mesmo do que apanhar de novo. Caso ela chamasse ele, ela apanharia de novo. E então ali, né, nessa situação ela ficou durante muito e muito tempo, num total de 7 anos, tá? Com o tempo ela às vezes ficava um pouquinho mais fora da caixa, um pouquinho menos. As sessões de torturas eram diárias, ele torturava ela de todas as maneiras possíveis, que eu não vou falar aqui porque não vem ao caso. E ele ameaçava ela, dizendo que antes dela já havia tido uma vítima, e relatos que realmente da Janice, que eles sequestraram uma moça que se chamava Mary Elizabeth Spangney, que foi uma vítima anterior a Colleen, que não aguentou a tortura, que gritou muito, fez muito escândalo, e eles, para dar um fim nela, ele sufocou ela e enterrou o corpo dela em algum lugar aí, mas nunca foi encontrado. Então ele nunca respondeu por esse assassinato, porque lá nos Estados Unidos, se o corpo não foi encontrado, em alguns estados, a maioria deles, se não tem corpo, não tem crime. Então ele nunca respondeu por esse crime. Mas esse crime foi confessado, foi relatado pela Colleen, pela Janice, que é a mulher do Cameron, né? E ele passava muito medo na Colleen. Ele dizia para ela que se ela tentasse fugir, se ela tentasse alguma coisa, que eles eram o tempo todo vigiados por uma tal de The Company, que vigiava eles o tempo todo, e que se ela tentasse fugir, essa The Company ia maltratar mais ainda ela, e iria maltratar a família dela, matar a família dela. Ele dizia que as torturas eram feitas a pedido dessa The Company, e então fez uma lavagem cerebral na menina, que ela começou a acreditar naquilo. Com o passar dos anos, eles se mudaram da casa onde eles moravam para um trailer. Nesse trailer, ele construiu essa caixa, ela tinha essa caixa que parecia um caixão, e ela ficava o casal dormia sobre ela, então ela ficava embaixo, como se fosse uma caixa, e ele colocava um colchão de água por cima, e eles dormiam em cima e ela dormia embaixo. Inclusive, o segundo filho da Janice nasceu nesse colchão de água com a
Colin ali debaixo. Ela passava 23 horas por dia nessa caixa também. Depois de algum tempo que ele começou a deixar ela sair, ter contato com as crianças, começou a trabalhar, fazer serviços de casa, só que sempre com muito medo. Ela não contava nada para ninguém. Teve um momento que ele deixou ela ligar para os pais, mas ele ficou o tempo todo junto, vendo o que ela estava falando e falando para ela que se ela falasse alguma coisa, The Company ia matar ela, ia matar os pais dela. Deixou ela visitar os pais num Natal. Ele chegou lá dizendo ser um namorado dela. Deixou ela ficar 24 horas com os pais. Ela não contou nada para os pais do que estava acontecendo. Eu sei que muita gente vai julgar, vai dizer, nossa, mas por que ela não contou, né? Tipo, né? A pessoa faz uma lavagem cerebral tão grande que você não consegue, tipo, contar o que está acontecendo. Você realmente acredita naquilo, que aquilo é real. Esse também é o caso, tem acho que mais 2 casos. Um daquela menina que foi sequestrada da Luz do Dia, Sequestra a Luz do Dia, que tem um documentário na Netflix, eu não me lembro o nome. E tem uma outra mocinha também, uma loirinha, que também ficou sequestrada durante muitos anos. E também tem um documentário sobre ela na Netflix, que tinham às vezes oportunidade de sair e não falavam nada para ninguém, que estavam sendo sequestradas, que estavam sendo violentadas, que estavam sendo abusadas, era feita uma lavagem cerebral mesmo na pessoa. A gente não pode julgar o que essa pessoa sente, o que essa pessoa passa, entendeu? Porque é difícil você dizer, eu faria diferente. Será que faria? Né? A gente está na situação que elas estavam ali. Então a Colin nunca contou nada para ele, até que teve um momento que a Janice decidiu trabalhar e foi morar num outro lugar, parece que com a irmã, e o Cameron ficou mais tempo com a Colin e passou aí, até então o trato dele com a Janice era, você pode torturar a Colin, mas você não pode ter nenhum tipo de relacionamento com ela. Só que a partir do momento que a Janice saiu de casa para trabalhar, ele começou a ter uma relação abusar também sexualmente da Colin. Aí a Janice ficou muito chateada com isso. Nesse momento a Janice já estava no momento de ir na igreja. Ela conversou com o pastor, ela contava para o pastor o que estava acontecendo e o pastor dizia para ela, conta para a polícia, você tem que falar para a polícia. E com o passar do tempo, a Janice vendo aquela situação, ela caiu em si e realmente chegou na polícia e contou tudo o que estava acontecendo, contou da Colin, contou da primeira vítima. Praticamente entregou o marido. Só para vocês saberem, ela visitou o pai em 1981 e começou a cuidar das crianças em 1983. Ela foi sequestrada em 1977, gente. Ela ficou sequestrada de 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 até 84. Foram 7 anos. E então a Janice foi lá e contou para a polícia. E depois de tudo tudo ter sido relatado, ela foi libertada, né? A Colin, ela foi libertada. Eu vou colocar fotos para vocês aí da caixa onde ela ficava, das coisas que ela ficava. E ele pegou um total de 104 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional, e só poderá recorrer em 2022. Agora, nesse ano, ele pode recorrer. Janice, por outro lado, recebeu uma imunidade em troca do testemunho dela, tá? Então ela não foi acusada de nada. E na verdade ela também foi uma vítima dos abusos dele, é o que ela alega, né? A Colin Stan, que é a vítima principal do caso, ela ficou com sequelas irreparáveis, né? Ela tem dores crônicas por todo o corpo, porque ficou muito tempo numa posição só, ficava deitada. E ela narra sua sobrevivência no filme que chama-se A Garota da Caixa, de Stephen Camp. Tá? Tem um filme então sobre ela, além de todos os documentários. Hoje ela se casou, teve uma filha, vive a vida dela, dá sempre entrevistas para tentando ajudar as pessoas que passam por situações parecidas. E é uma situação muito triste, né? Eu fico pensando, você ficar 23 horas dentro de uma caixa, no inverno, no verão era ainda pior, porque imagina o calor, né, que deveria fazer. Eu só de pensar de ficar num quarto pequeno, um elevador, eu já me sinto mal, imagino dentro de uma caixa.
como ela ficava muitas horas por dia. Só no finalzinho mesmo, quando ela estava quase para de 83 para frente, que ela começou a ter mais contato com a família, com os filhos dos Hulk, né, do Cameron, mais da Janice, como se fosse uma empregada. Talvez as crianças pensassem que era uma babá, uma empregada ou coisa assim. Ela podia sair na rua, ela podia correr, ela saía para correr de manhã, só que assim, nessa época já no finalzinho, ela tinha medo de todo mundo, ela desconfiava de todo mundo, ela achava que todo mundo era da The Company, que todo mundo poderia ali pegar ela e, enfim, se ela tentasse fazer qualquer coisa. Então ela realmente sofreu uma lavagem cerebral. É um caso muito triste, mas que terminou de uma forma, pelo menos terminou com ela viva, mesmo que com danos irreparáveis à saúde mental dela e física até, mas terminou de uma forma mais, digamos assim, menos pior, né, para a vítima. Espero que vocês tenham gostado do caso. É um caso bastante interessante. Eu vou deixar outros vídeos aqui que falam também sobre o assunto. Vou deixar vídeos também do meu canal para vocês verem. Nos assistam, nos sigam. Digam se vocês estão gostando. Digam se vocês já conheciam esse caso. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver a garota da caixa. Se vocês já conheciam um caso. É um caso que foi muito conhecido, ficou muito conhecido nos Estados Unidos. Não é um caso brasileiro, tá? Quarta-feira a gente vai trazer sobre outro serial killer. E sexta, se vocês deixarem alguma questão, eu vou trazer sobre questões. Se vocês não deixarem nenhuma questão, eu vou tentar fazer mais um vídeo sobre caso, tá? Eu vou pensar ainda, estou pensando como é que eu vou fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se não se inscreveram ainda. Não se esqueçam de deixar seu like se não deixaram ainda, tá bom? Valeu!